Olá pessoal, voltamos para dar continuidade com a nossa aula de Android com PHP. Na aula de hoje eu vou começar a implementar a validação do nosso cadastro. Então nós temos aqui o formulário de cadastro de usuários, ou seja, nesse cadastro eu vou validar esses campos aqui antes de enviar as informações. Então a gente vai realizar esse processo, começar a fazer esse processo nessa aula, beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um método que vai ser responsável por validar esses dados. Eu poderia colocar o processo de validação aqui, mas eu não quero que esse método aqui fique grande com todo o processo de validação nesse meio aqui. Então é importante que a gente separe esse processo para que dessa forma fique fácil a gente gerenciar o nosso código. Então vamos lá. Então aqui o que eu vou fazer? Nós vamos criar aqui um método que eu vou chamar ele de, vou deixar ele como privado e vou chamar ele de valida campos. Aqui também, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele como booleano. Então dessa forma eu vou, se por acaso todos os campos forem validados com sucesso, ele vai retornar como true. Se não, ele vai retornar false. Aí eu vou colocar esse método aqui nesse meio aqui, pois se a conexão estiver ativa, ele vai realizar o processo de envio para a minha aplicação. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Se valida campos, ou seja, se for verdadeiro, ele vai executar o processo de enviar os dados para o servidor em PHP, beleza? Então, agora a gente vai fazer o processo de recuperar os dados da interface, ou seja, as informações que o usuário digitar. No Android, ele tem um recurso interessante que quando um determinado campo é inválido, você pode colocar a informação direto no campo. Ou seja, você vai especificar que um campo, por exemplo, o campo usuário ficou em branco, então você pode colocar a informação que esse campo aqui está inválido diretamente aqui nesse campo aqui. Ele vai aparecer uma mensagem vermelha de erro. Então esse vai ser esse processo que nós vamos fazer aqui nesse cadastro. Então vamos lá. Então primeiro, uma das primeiras coisas que eu devo fazer, existe um método aqui nos campos. Vou pegar aqui, por exemplo, o mdt nome, .set erro. O que ele faz? Ele me permite definir as informações de erro, ou seja, a descrição do erro que será informado na tela. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Sempre quando eu validar o campo, eu vou limpar esse erro da minha interface. Vou fazer isso com todos os campos dessa minha interface. Então essa aqui é uma maneira que eu aconselho vocês utilizarem. Nesse caso, caso vocês queiram, se você não quiser exibir uma janela de diálogo falando que um determinado campo está com erro, vocês podem utilizar essa informação aqui. Vou colocar aqui edt usuário. Vamos colocar aqui para os outros campos. Senha. Confirmar a senha. E faltou aqui o e-mail. Então tá aqui. Então eu estou limpando as informações de erro que vai ser exibida na interface, beleza? Vejam só que eu também aqui tenho, ó, esse set erro, um campo, um método com duas versões, no qual eu posso também especificar um ícone também durante a exibição desse erro, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu vou recuperar os dados que foram informados pelo usuário, pois eu vou utilizar essas informações para poder validar se um determinado campo foi digitado com sucesso. Então a gente vai recuperar esses campos, esses valores primeiro. Então para isso eu vou utilizar o objeto do tipo usuário, ou seja, não vou criar aqui, vou declarar um objeto aqui do tipo usuário aqui dentro da minha interface, pois esse objeto que vai ser utilizado para enviar os dados
para a minha classe usuário controle. Lembrando que quando a gente criou esse método, os métodos da classe usuário controle, ele espera aqui um objeto do tipo usuário. Então eu vou passar essas informações do tipo usuário para essa classe. Então eu vou declarar aqui dentro um objeto do tipo usuário. Então vou colocar aqui usuário, vou seguir aqui o mesmo padrão, começando com a palavra M, a letra M antes do nome do objeto, M usuário. Então aqui vai ser o objeto que eu vou estar utilizando aqui embaixo. Então vamos colocar aqui para recuperar aqui as informações das caixas de texto. Então a gente vai utilizar aqui o objeto que nós declaramos, M usuário, ponto, o nome do campo. E aqui eu vou utilizar o objeto para recuperar o seu conteúdo, utilizando da seguinte maneira: mdt nome.getTest.toString. Então é dessa maneira aqui que você utiliza para recuperar as informações do campo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os demais campos aqui, que será bem simples também. Agora aqui, pessoal, para o confirmar senha, eu não tenho nenhum campo, uma propriedade declarada aqui nesse objeto. Então, como eu quero validar também, comparar esse campo, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na classe usuário, vou criar aqui um campo chamado confirmar senha. Ele simplesmente vai ser só para poder armazenar a informação que o usuário digitou. Ele não vai ser enviado para a nossa base de dados. Então, vou vir aqui na classe usuário, vamos criar aqui um campo chamado confirmar senha, beleza? Nós vamos utilizar todas essas informações do objeto para realizar a validação do campo. Então aqui vai ser m usuário.confirmar senha e vamos copiar aqui o campo confirmar senha. Pronto. Então o primeiro passo aqui de recuperar as informações foi realizada dentro do nosso código. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui agora uma variável do tipo booleana, que ela vai armazenar se as informações dos campos, né, se as validações de cada campo foi realizada com sucesso. Então esse valor booleano ele vai retornar para esse método. Então eu vou chamar esse método aqui de essa variável de OK. Então inicialmente ela vai inicializar com false. Então esse OK aqui, se por acaso o campo tiver OK, ele vai retornar verdadeiro, true. Se não, vai retornar false. Então eu vou colocar aqui um retorno aqui, ó, return já OK de uma vez. Então nesse meio aqui é onde que eu vou colocar a validação dos campos, beleza? Então vai ser mais ou menos dessa maneira. Não vou estender muito essa aula para não poder ficar muito grande, mas eu vou demonstrar inicialmente aqui como que será todo o processo de validação. Inicialmente será feito da seguinte maneira: eu vou colocar aqui um exemplo de um campo que será validado. Se teste utils, vejam só que tem duas versões. Uma que tem apenas a palavra teste utils e a outra com teste utils compact. Essa classe aqui é apenas uma versão de compatibilidade para essa classe aqui, teste utils. Se você visualizar o código, por exemplo, ó, vamos visualizar o código dessa classe aqui. Ó. Você consegue visualizar o código pressionando a tecla Ctrl e clicando em cima da classe. Só que você tem que ter o código fonte do Android, do SDK do Android baixado no seu computador. Então eu vou clicar aqui para vocês verem, só a nível de curiosidade. Então aqui você consegue ver as informações até a documentação da classe, e ela utiliza internamente a própria classe testUtils. Então aqui simplesmente questão de compatibilidade. No nosso caso ali a gente vai utilizar a classe testUtils, beleza? Então aqui ó, testUtils.isEmpty, ou seja, esse método ele vai validar se o campo está vazio. Ou seja, aqui ó, quando a gente selecionar esse campo aqui, ó, se a gente quiser visualizar
esse método, o código dele também, ó, pressionando aqui o Ctrl, vai ficar com essa linha sublinhada, clica com o botão do mouse em cima do método, você vai visualizar o código fonte desse método. Então vejam só que ele já valida se a string que eu estou querendo validar é nula e se ela contém algum conteúdo. Então essa classe aqui é bastante útil para a gente poder utilizar ela. Então um outro detalhe também importante é que ela não faz parte do pacote Android úteis que nós implementamos em aulas posteriores. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, m usuário.nome, que é o nome do objeto que eu quero validar. Então vai ser esse carinha aqui que eu vou validar primeiro. Um detalhe que é extremamente importante é que eu não declarei aqui o objeto dessa classe. Então toda vez que eu for utilizar esse objeto, a gente pode fazer o seguinte, ó, musuário, vou criar a instância dele, ó. A gente não pode esquecer de criar essa instância, pois senão a gente vai ter erro ao acessar os membros, ou seja, as propriedades dessa classe usuário. Então vai ficar da seguinte maneira: se esse campo aqui for vazio, o que vai acontecer? Eu vou exibir uma mensagem no campo informando que há algum erro nesse campo. Por exemplo, vai ficar assim, ó, medt nome.set erro. Vou falar aqui o seguinte, ó, este campo é obrigatório. Então vai exibir essa mensagem aqui, ó, no próprio campo da nossa interface, beleza? Então, só vou colocar aqui dessa maneira. Na próxima aula a gente vai terminar esse nosso código, né? Ou seja, se for necessário criar outras partes, dividir essa aula, eu vou dividir ela para não poder ficar muito longa, mas vai ser mais ou menos isso aqui que a gente vai estar testando, fazendo o teste das nossas propriedades, beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, curta aí o vídeo, compartilhe o vídeo, não esqueça de se inscrever, pois o compartilhamento de vocês, as inscrições de vocês, a curtida vai ajudar muito aí a divulgar esse vídeo para vocês aí. Então aquele grande abraço e até a próxima aula.